E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial e eu vou explicar por quê. Desde o ano passado, eu tenho lido bastante coisa sobre comportamentos humanos, sobre transformação de vida, tanto na minha vida pessoal quanto no mundo de negócios, no mundo do meu trabalho. E esses dias eu topei com um fator que eu achei super relevante e que eu sei que tem pessoas que acreditam, não acreditam, enfim, relevam, não relevam isso, mas eu gosto sempre de estar pesquisando coisas novas, fatores novos que influenciam as pessoas, e eu achei super interessante. E eu achei a Fê Boaventura no Instagram, me indicaram ela, inclusive eu já até comprei o livro dela, depois a gente vai falar sobre isso aí. E a Fê é neurocientista, teóloga, graduada em Ciências Biológicas e Gestão Pública. E a gente vai falar hoje sobre temperamentos. Então, Fê, pode se apresentar aí, fala seu @, joga o CTA aí e bora. Cheguei, Fê! Que prazer estar aqui com você. Te chamo de Lana, de Fê, como é que você quer que você Pode ser Lana, tá no... Pode Lana. Pode Lana. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo convite. Eu amo fazer podcast e eu tô encantada com o teu espaço. Obrigado. Sensacional, parabéns. Bom, você já me apresentou, eu sou a Fê Boaventura. Amo falar sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano. Desde 2006 eu conheço esse tema e você falou muito bem falado, porque tem gente que ainda torce o nariz e diz que balela, nada a ver isso daí. Ou porque não se vê em nenhum, ou se vê em todos, ou simplesmente por pura implicância mesmo. Mas eu quero que você se sinta super à vontade, pode me usar que eu tô pronta. Ok, então vamos lá. Bom, eu sempre começo perguntando um pouco sobre o seu passado, sobre a sua infância. Então eu gosto muito que as pessoas conectem o que elas fazem hoje com a infância delas, né? Tipo, se tem alguma correlação, o jeito que você era e o que te levou hoje a seguir esse caminho, outros caminhos antes, né? Então me conta um pouquinho antes de você entrar no assunto em si, no estudo de temperamentos. O que você fazia antes e como é que você chegou nesse antes? Enfim, conta um pouquinho. Muito bom. Acho que o pessoal quer saber um pouquinho, que lá no seu Instagram você fala bastante coisa, mas não tá falando muito sobre a sua vida. Então vamos escutar um pouquinho aí, gente. Meu Deus. Muito boa a pergunta, porque eu acredito muito que a gente tem sinais do nosso destino, sabe? Eu vou fazer 40 anos esse ano, tô com 39. E eu sou a terceira de 4 filhas. E eu sempre fui a mais pacata, a mais mansa, a mais tranquilona, a mais good vibes, a mais lenta. Papai me chamava carinhosamente de pamonha. E aí você vai entender porque o meu temperamento fleumático me dá essas inclinações, essas características que meu pai via em mim e tentando me levar, né, a ter mais aceleramento na vida, ele me chamava de pamonha porque eu estava sempre atrasada. Mas não funcionou chamar de pamonha. Não. Ó, que eu acho que gerou que pamonha, ficava naquela coisa, mas ok. E aí, já naquela época, eu sempre fui muito interessada em pessoas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu lembro que com 10, 11 anos de idade, eu assistia filmes e eu ficava observando o comportamento das pessoas no filme. Olha que louco, né? Uma criança de 10, 11 anos de idade olhando para pessoas. Isso, personagem, pra mim, né? sempre me acompanhou. Então, quando eu faço ciências biológicas, eu já olho para a genética. Eu não queria falar de plantas nem de animais, eu queria falar de gente. Só que não deu certo, fazendo concurso público, né? Brasília, a gente sabe que funciona, ou funcionava até um tempo atrás, era serviço público. Passei e fiquei 14 anos numa cadeira no serviço público aqui em Brasília. E na pandemia, com mais tempo livre, eu comecei a usar a rede social para falar aquilo que eu gostava. De tudo que eu já tinha estudado, filosofia, antropologia, biologia e os temperamentos que eu conheci em 2006. Quando eu comecei a falar disso, as pessoas começaram a gostar daquilo que eu estava falando. E aí aconteceu que passou de um lugar que era só um compartilhamento, só algo que eu gostava, que eu achava interessante, passou a ser uma profissão. Hoje eu faço isso profissionalmente, eu sou autora de um livro, Os Temperamentos e a Espiritualidade, eu dou palestras no Brasil inteiro, eu faço treinamentos, eu formei pessoas para fazerem o que eu faço. Então, hoje eu me encontro nesse lugar como analista de temperamentos e uma psicóloga em formação. Que bacana. E a parte de, neurocientista, teóloga,
A neurociência entrou. Neurociência Mas e comportamento. em 2006, quando você começou a estudar, você ainda estava no serviço público? Em 2006, eu estava saindo da faculdade Ah, e esperando ser Olha. chamada do serviço público. Quebradeira danada. não, mas você já estudou temperamento nessa época? Já estudava, porque eu estudava filosofia desde essa época, antropologia, né? Porque sempre me acompanhou essa questão E esse estudo ele vem pessoas. desde quando, o temperamento? Século IV antes de Cristo. 360, 450 antes de Cristo, com o pai da medicina, o doutor Hipócrates. Então, nasce com a medicina, esse estudo. Então, é muito antigo. Tem nada de atual. Tem gente que nunca ouviu falar, mas é porque surgiram tantas outras ferramentas que os temperamentos acabou sendo mais acessado. Vou te falar que eu nunca tinha ouvido falar. Não é muito doido? E começou a ser acessado, sabe por quem? A Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela estuda muito a questão da filosofia. E é uma ciência simbólica, né? Os temperamentos não é uma ciência, a ciência não aprova os temperamentos, mas é uma ciência da simbólica, que era o que aprovava todos os estudos e teorias que surgiam antes de ser a ciência moderna, era a ciência simbólica. Então, quando surge esse assunto, surge nesse lugar, da medicina, com um médico grego muito bem conceituado. E até uma pergunta que, na verdade, eu nem sei sobre, mas eu comecei a ler e eu vi citações sobre Eneagrama. Qual que é a diferença do Eneagrama para... Então, o Eneagrama, o DISC, o ISTJ, as 19 personalidades, o Big Five, que é um estudo bem aproximado e que a psicologia compra essa teoria, ela vem olhando para a personalidade, diferente do temperamento, que olha para a tua natureza. Então, quando nós nascemos, já nascemos com um temperamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você já nasce com algumas tendências, algumas inclinações. Você tem irmãos? Tenho. Você sabe que você é diferente deles? Você nota a diferença? E é o mesmo pai e a mesma mãe. Sim. Então, essa diferença que a gente nota do ser humano desde a sua infância é a natureza temperamental. É tipo, esse menino não tem nada a ver com o pai e com a mãe dele. Como né? assim? Você me puxou quem? Né? E aí você fica tentando entender. É natureza, é temperamento. Já nasceu assim. E são essas inclinações que o temperamento explica. Não é a personalidade. E o Eneagrama e todas as outras ferramentas que surgiram de comportamento humano bebeu da fonte dos temperamentos. Mas aí eles definem a persona, tipo, naquele momento? Como é que é isso? O personalidade, diferente de temperamento, é tudo aquilo que você se desenvolve. Então, a tua personalidade ela vai sendo desenvolvida até o dia que você falar, chega, a gente vou poderia parar dizer aqui. que a gente tem um temperamento, eu até vou te falar que eu já fiz um pouquinho da lição de casa, que a gente não muda o nosso temperamento. Né? Isso aí não muda. Mas a gente, então, poderia adquirir personalidade diferente? Não, evoluir características. Perfeito, evoluir, desenvolver a tua personalidade. Então, se eu te perguntar assim, Lana, o Lana de 10 anos atrás é o mesmo Lana de hoje? Não. Mas você tem inclinações, que é a tua natureza. Então, tu gosta de tem dirigir, as recaídas, né? tu gosta de ser líder, tu gosta de comandar, tu tem essa facilidade, essa desenvoltura, porque teu temperamento te coloca nesse lugar. Mas hoje você já não é tão impositivo, porque você, na sua personalidade, já se desenvolveu. Sim. Então, o olhar que a gente deve ter para o ser humano não é para o temperamento. Porque o temperamento é estável, ele não muda. O que eu tenho que olhar para ti? Para tua personalidade, falar, Lana, vamos. Tu tem inclinações aí, mas tu quer ter relacionamentos melhores? Tu quer melhorar a tua forma de lidar com as pessoas? Então vamos desenvolver essa personalidade. Para quê? Para tua inclinação, aquilo que te causa conflito na tua natureza, não te prejudicar. Então é isso que eu acho incrível. Porque a gente olha para o temperamento e explica suas forças e suas fraquezas. Tu fala assim, nossa, então vem disso. Por isso que eu não dou certo com fulano, ou por isso que eu tenho atrito com ciclano. Vem disso. Mas você não precisa parar. Temperamentos, só abrindo um parênteses para quem me conhece, então eu já descobri que eu sou colérico, tá? Então, sou fã dos coléricos. Eu até perdi o que eu ia falar, mas a questão de temperamentos. Temperamentos iguais têm mais facilidade, não? De lidar um com o outro, não? Tudo depende do quanto a tua personalidade está amadurecida. Por quê? Se tem duas pessoas com o mesmo temperamento, e elas não amadureceram, certamente... Elas têm os mesmos problemas. Exato. Né? Vai ser conflito atrás de conflito. Você tá olhando no espelho. E vão cavando um buraco, né? Total. Por exemplo, 2 coléricos imaturos que querem comandar, dirigir, é o dono da razão, é o dono da verdade, ninguém erra. Imagina, quem é que vai ceder? Quem é que vai abrir mão?
Vocês vão ficar o tempo inteiro competindo. Então, na verdade, o temperamento não é uma questão em si quando a gente fala em relacionamento. A questão é a imaturidade da personalidade. Porque se eu não estou disposta a te olhar como ser humano, entender que você é diferente de mim e respeitar isso, Sim. não querer te mudar, não querer que você seja como eu, se eu não estou disposta a isso, eu estou num lugar de imaturidade. Então eu vou dar errado com qualquer pessoa, tendo um temperamento semelhante ou completamente oposto ao meu. Porque só a sua vai ser a verdade e aquilo e pronto, né? Exatamente. E assim, eu sei que você tem um vídeo muito bacana no seu Instagram, no seu Instagram não, no YouTube, né? Acho que tem 30 minutos que você explica um pouco sobre identificar. Mas se você pudesse passar para o pessoal aqui alguns pontinhos para como se identificar em relação aos fundamentos, os temperamentos, que são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Né? Isso aí. Como é que você poderia, de forma resumida, fazer um teste rápido aqui que a pessoa estiver assistindo conseguisse se identificar? Então, primeira pergunta. Com algumas perguntas a gente consegue definir e identificar temperamento. Claramente, você não é só temperamento. Então, de repente, você vai ler lá as características do teu temperamento e vai falar, não, mas eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Me identifiquei aqui. Por quê? Porque nós não somos só temperamento. Então, eu não falo de temperamento olhando para as características. Porque é isso, você vai se dominando, vai perdendo algumas e vai conquistando outras. Porém, teu temperamento não muda. E como é que não muda? Os 2 domínios do temperamento, que é velocidade de reação, ou seja, o tempo de resposta que você tem. Tem pessoas que pensam para falar. Tem pessoas que não é, bateu, levou, não tem essa. Se eu pensei, eu vou falar, se eu estou certo com a minha convicção, eu vou dizer. Tem gente que está certa, convicta e fica calada, te ouvindo, vai para casa, 3 dias depois ela fala, putz, por que eu não falei? Temperamento. Ela tem a convicção dela, só que ela não tem necessidade e a velocidade de reagir é lenta. Então, isso não vai mudar. Tu vai amadurecer o que for, Lana. Tu vai ter a mesma velocidade de reação. Desde criança você era assim. E o segundo domínio é o quanto do mundo te impacta e o quanto fica em você. Por exemplo, se eu te ofendo, eu não te conheço, você não me conhece, mas eu te ofendi. Você vai me ver daqui 5 anos, tu vai lembrar? Então isso é temperamento. Tem gente que vai lembrar. Putz, mas quem é essa pessoa? Nunca... Lana, pra que tu tá nessa? Essa menina não tem nada na tua vida. Mas tu vai lembrar. Não porque tu tá rancorizando aquilo. Não porque eu te afetei. Mas porque você marca. Você se deixa impactar pelas coisas que te acontecem. Tanto que é bom, quanto que é ruim. Já tem um oposto disso. Pessoas que não vão lembrar. Que vão falar assim, tu lembra de mim? Não lembro. Não, aquele dia a gente teve um desentendimento. Vim aqui te pedir desculpa. Tu fala, não, cara, não Desculpa lembro mais. Sabe? E não lembra mesmo. Porque não faz... essa profundidade de marcação. Galera superficial e tem uma galera que é profunda. Tem uma galera que tem uma velocidade rápida, tem uma galera que tem velocidade lenta. Isso desde criança. Por quê? Nós não somos só temperamento. Mas na faixa etária de 6 anos até 13 anos de idade, mais ou menos, nós somos puro temperamento. Então, qual a melhor maneira de você que está aqui com a gente se identificar? É você olhando lá para aquela época da tua vida. Que era só temperamento. Que era só temperamento. Porque hoje você pode ter amadurecido muita coisa. Isso é maravilhoso e tem que ser assim. Mas tem gente que ainda é puro temperamento. Por quê? Porque não desenvolveu uma personalidade. E é por isso que eu sempre digo, amadurecer é o nosso destino. Porque essa pessoa nunca muda. Tá do mesmo jeito. Eu sou assim, eu vou morrer assim, você que me aceite. Até usa o temperamento para justificar. Né? Não, agora porque eu sou assim, porque eu sou colérico, então eu gosto das coisas do meu jeito. Não, não tem essa. Segue a cartilha, né? Então usa mal a ferramenta, sabe? Então como é que a gente vai identificar um sanguíneo? Olhando para esses 2 domínios. Velocidade de reação do sanguíneo é rápida, ele é intenso, ele é motivado, ele é popular. Desde criança era aquela criança inquieta, que o pai e a mãe tinham que ficar, pelo amor de Deus, menino, cala a boca, fica quieto, come sentado, porque é muita energia e muito agitado. Então tem essa característica desde a infância. Não eram os pais que apresentavam essa criança, era essa criança que apresentava os pais. Ela saía assim, oi, tudo bem? Eu sou fulano, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai. Então desde criança era assim. Só que o sanguíneo, ele tem essa expansividade, essa intensidade, essa motivação, só que ele não se deixa marcar. Então ele é distraído, ele é disperso, ele adora agradar pessoas. Então ele vai dizer sim, sim, sim para todo mundo. No final das contas ele não cumpre compromisso quase nenhum, porque ele não dá conta. Mas ele também não sabe dizer não. Então a característica do sanguíneo é essa.
Ele não se deixa marcar, então ele cede com facilidade, ele esquece das ofensas que aconteceram com ele. Por quê? Porque ele é o eterno otimista. Então, o mais importante para o sanguíneo é estar com pessoas, é o relacionamento. Então, nisso ele vai se abandonando, vai se tornando inconstante e não chega a lugar algum. Essa é a maior dificuldade que o sanguíneo precisa vencer. Já o colérico, que é muito semelhante, às vezes as pessoas até confundem. Confundi. Né? Você falou, eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Confunde por quê? Porque os dois são expansivos. A velocidade é rápida, é bateu, levou, é sociável, é reativo. Só que o colérico, diferente do sanguíneo, o colérico é reservado. Ele fala quando ele quer, com quem ele quer, e ele socializa e brinca e dá atenção dele para quem ele acha que é interessante. Ele não sai por aí igual um palhaço da festa, falando com todo mundo e fazendo gracinha. Ele está orientado a resultado. Esse é o colérico na natureza. Ele é um líder nato. Então, ele é orientado a resultado e adora competir, adora desafio. Tô tendo palestra aqui, viu, gente? E o colérico, diferente do sanguíneo, o colérico se deixa marcar. Então, ele não vai ceder com facilidade. Aliás, raramente a gente vai ver um colérico abrindo mão daquilo que ele de fato acredita. Ele vai defender com tudo o que ele tem aquela posição. E pasmem, gente, colérico tem sempre razão. A galera que tá atrás da câmera tá balançando a cabeça ali. Eu sempre falo isso, eu tenho que maneirar, porque o colérico tem sempre razão e é verdade. Ele tá sempre muito certo. Só que o problema do colérico é que ele não dá oportunidade para as pessoas abrirem também. Ele tá tão convicto, tão certo, que ele fala assim, não, vamos nem perder tempo. Quem me conhece tá rindo nesse momento. Não vou nem perder tempo, é isso que tem que fazer, levanta e vai. Mas ele é extremamente generoso com quem ama também. Então a gente conhece esse colérico meio turrãozão assim, mas é um coração assim, grande, gigante. Capaz de dar aquilo que ele tem pelo outro quando ele quer, quando ele acredita que essa pessoa merece, porque também não é para qualquer um, né? É de graça, né? Não é de graça. E o fleuma e o melancólico, eles são semelhantes na reação, que é o quê? Uma reação mais lenta. Então, os dois são observadores, introvertidos. Desde criança era assim. Uma criança mais quietinha, de poucos amigos. Não dava trabalho nenhum para os pais, porque sempre muito obediente. Só que eles dois têm motivações diferentes. O fleumático, ele é manso, calmo, tranquilo, good vibes. Nada para o fleumático é importante. Nada afeta ele. É aquela pessoa que você vai brigar e vai brigar sozinha, porque ele vai fazer as coisas no tempo dele, do jeito dele, não vai se opor a nada que você disser. Mas ele só faz quando ele quer. Então, aquela pessoa que você tem que ficar, bora, já foi, já fez. Ele fala, era pra ir agora? Ih, não tinha entendido. Faz o sonso mesmo, sabe? E desde criança é assim. E ele não se deixa impactar. Então, ele também é muito distraído, muito disperso, esquecido pra caramba. Esse é o fleuma. O oposto do melancólico. Que o melancólico era essa criança. Quietinha, introvertida, não tem necessidade de interação, fica bem sozinho, adora a solidão. Silêncio é algo muito precioso para o melancólico, extremamente ordenado, organizado, sensível. Só que para o melancólico, nada é qualquer coisa. Diferente do fleuma, que nada afeta, o melancólico tudo afeta. Então, se você falar qualquer coisa que ficou uma linha solta, ele vai parar naquilo e vai ficar pensando, por que ele falou isso? Mas o que ele estava pensando? Mas ele não reage, ele guarda. Ele não reage, ele guarda. Então ele fica aqui, acumulando. Quando vem... Acho que eu já sei da minha esposa. Quando vem um terremoto. E geralmente o melancólico... Aí, Jéssica, segura essa. O melancólico, para quem está dentro, na intimidade, ele é bravo, nervosinho, estressadinho, extremamente exigente e crítico. Para quem está fora, ele... Não, tá tudo bem, querida. E aí, o que acontece? Ele está sempre remoendo alguma coisa. Ou se sentindo culpado. Então, a gente percebe que os 4 temperamentos têm características que são únicas. Não dá para confundir com outros, sabe? Sim. Mas você tem que olhar muito para dentro. Você tem que ter muita vontade de falar assim, peraí, deixa eu aceitar que eu sou assim. Porque a gente não quer, né? A gente quer ser o bonitinho. Imagina, eu ficar remoendo. Não, eu sei quem eu sou. Não, mas a gente tem essa característica mesmo. E faz parte. E tá tudo certo. Só basta desenvolver uma personalidade para desenvolver e não deixar o temperamento te dominar. Esse é o lugar. E hoje, você até já iniciou falando sobre isso. Como é que é essa busca no mundo empresarial, né? Assim, vou ver o meu lado aqui.
Existe uma busca muito grande isso sobre entender comportamentos, se desenvolver como... Até porque, assim, você falou sobre liderança, graças a Deus. Eu tenho mais essa tendência, mas, assim, lógico que tem que desenvolver várias coisas. Mas e os outros que não tem? Como é que é esse desafio? Como é que... Porque, assim, uma coisa é evidente, né? Muito fácil você... muito fácil não, assim, você falando deixou muito fácil se identificar. Então, só que, poxa, o segundo passo, eu acho que talvez para quem nunca teve o contato, ou quem nunca buscou evoluir, nunca buscou desenvolver, enfim, talvez seja um choque muito grande, né? De como mudar isso, né? Porque comportamento, de certa forma, depois de quanto mais velho a gente vai ficando, se a gente não tem essa evolução, se não tem, né, esse start por algum motivo, né? Geralmente esse start ele acontece por algum motivo muito forte. No meu caso foi assim, né? Tipo, a mudança teve que ocorrer por um problema dentro do meu casamento, que eu tive que começar a ver em relação à minha pessoa, e depois eu comecei a ver a empresa, eu comecei a ver negócio. Então, aconteceu para mim com 35 anos. Ai, tô novinho, né, gente? Nadou. Então, você imagina, as pessoas às vezes têm 50 anos, gerenciam uma grande empresa, e vários dos aspectos dele, né, do temperamento, fazem com que ele não cresça, fazem com que ele não evolua. Assim, né, eu falo que às vezes você tem um grande negócio, porque você tem um excelente produto, aconteceu, as coisas estão acontecendo, né, o universo está acontecendo, mas não necessariamente você está desenvolvido para aquilo, né, você está Então, assim, como é que é isso hoje? Já surgiu para você esse tipo de trabalho? Você já tem alguma situação que você poderia contar nesse sentido, assim, de choque, de falar assim, e agora? Porque, assim, para onde vai a pessoa depois que descobre? Fê, isso é muito, mas é muito interessante isso, sabe por quê? Porque o temperamento está em tudo. Eu falo sempre isso, o temperamento não vai determinar nada, mas ele vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Então, se a gente não olha para dentro, e é esse o processo, e o processo que você fez está corretíssimo. Você olhou para você, porque você é a tua empresa é você. Então, você está ali, dentro do teu casamento, mesma coisa, a responsabilidade é sua também. Então, a nossa vida, se a gente não olha com esse olhar de protagonista dela, a gente vai começar a terceirizar. Então, não deu certo porque economicamente o país não está bom. Não deu certo porque politicamente... É sempre o problema do outro. Mas quando eu chamo essa responsabilidade para mim, o primeiro lugar que eu tenho que chegar é quem eu sou. Para eu saber quais são as minhas potências, eu preciso saber quais são as minhas fraquezas. Porque, sim, humano, né, o contrário do perfeito é o ser humano. Nós não somos perfeitos, nós somos fracos e temos fortalezas. Então, o que a gente precisa fazer no meio corporativo, e eu trabalho muito com isso também? A empresa já entendeu que quando ela coloca um colaborador, uma posição em que ele tem ali uma potência para desenvolver naquela área, com certeza, não só ele vai crescer e desenvolver muito melhor, porque agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu me sinto apropriado e competente para estar aqui, porque existe uma potência em mim para isso, e isso vai ser irradiado para a empresa inteira. Diferente de eu colocar uma pessoa num lugar que ela não tem segurança para estar, para ela é um extremo esforço, ela tem dificuldade de lidar com aquilo, ela vai para o trabalho sempre preocupada e insegura, porque ela sabe que ela não tem potência para aquilo. Então, a empresa, o meio corporativo, investe muito em autoconhecimento. Investe muito em desenvolver aquela característica naquela pessoa que está ocupando aquela área, naquela posição que ela está. Por quê? Porque a empresa ganha com isso. Mas é isso, se a gente não faz esse exercício de entender que cada ser humano é único e que você tem potências que eu preciso trazer para a minha empresa e fazer com que ela seja uma vantagem no negócio, eu vou te mandar embora. Não acho que é porque ele é preguiçoso. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu coloco um sanguíneo para ficar vendo planilha, Excel, linha a linha, trabalhando sozinho, sem poder conversar com ninguém, põe um sanguíneo num laboratório de pesquisa, por exemplo. Ele vai conversar com a bactéria, porque ele precisa expandir. Isso para ele é um extremo esforço. Ele vai criar um monstro para poder falar com ele. Exatamente, porque não... Você entende que para que ele vai conseguir. É doloroso o processo para ele. Vai conseguir, porque nós temos capacidade de desenvolver o que a gente quiser, mas vai ser mais difícil.
vai sofrer mais. De repente, ele vai levar 15 anos para chegar no lugar que o melancólico chegaria em 1. Porque essa é a característica do melancólico forte. Trabalhar individualmente, com tempo, com calma, com cautela, com planejamento. O melancólico ama. Põe o melancólico para liderar equipes e ter que motivacional e tem metas. Ele vai sofrer mais. Porque também ele tem uma característica que é um esforço para ele esse lugar. Então, a empresa, o meio corporativo, ele investe muito. E tem muitas ferramentas para desenvolver uma pessoa dentro do meio corporativo. Então, faz total diferença, tanto para a empresa quanto para o negócio. E a gente consegue perceber que a pessoa se sente mais ela. Porque agora eu estou olhando para ti e eu estou te vendo. Eu sei que você tem alguma força ali e nós vamos juntos trabalhar essa força para que todos nós cresçamos. Então, o funcionário, o colaborador fica muito mais feliz, muito mais seguro. Se ele está num lugar em que ele sabe que aquele lugar para ele flui, sabe? Assim, a realidade que você trouxe também, você trouxe talvez do mercado de média e grande empresa, né? Mas assim, eu trabalho muito com empresa de pequeno porte e a gente vê a grande dificuldade de desenvolvimento das pessoas justamente pela liderança delas, né? Então, assim, é uma empresa que ela não tem grande estrutura, né, de pessoas e depende totalmente de quem as lidera e quem as lidera não abriu a cabeça. Então, é até alguma forma de indireta, né? Tinha que ter uma indiretas do bem, né? Vamos lá, ó, manda esse vídeo aqui pro seu chefe, pro seu líder, para ele poder entender e tentar quebrar. Então, assim, como é que como é que você, assim, porque assim, eu comecei a minha fala falando sobre muitas pessoas não acreditam, né, nesse tipo de informação, enfim, por mais que ela seja milenar ou não, que para mim nada mais é que um estudo de comportamento. Então, tudo que você falou faz sentido. E foi classificado isso em grupos. Então, é um estudo de comportamento que foi desenvolvido. E a gente vai se ver. Exato. E as pessoas não têm essa né, um pouco dessa rebeldia de não escutar, né? Não prestar atenção. Então, como quebra esse gelo? Como é que você vê um caminho hoje? Eu vi até uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu vi que você está muito ligado na espiritualidade. Sim. E eu falo, quando determinadas coisas você conecta com a espiritualidade, as pessoas passam a te ouvir mais. Porque, assim, uma coisa até que eu comentei isso com a minha irmã, sobre que a gente ia conversar sobre esse assunto. E eu falei, é legal porque a Fernanda, ela tá ligada na espiritualidade e eu acho que isso abre portas. Porque as pessoas vão te escutar, talvez não pelo que você está falando aqui, mas pela porta da espiritualidade, né? Tipo, estão buscando caminhos de ter um entendimento. Então, mas nem todo mundo é assim. Então, você pode botar a espiritualidade, pode botar o que for junto, que as pessoas não vão abrir a cabeça, porque às vezes elas precisam realmente de uma ruptura, né? No meu caso também foi assim. Então, sempre fui uma pessoa, desde pequeno, que frequentou igreja, fui católico, já falei isso aqui. Católico não praticante, né? Os católicos falam, né? Quando só vai de vez em quando, fui batizado, crismado. Só que isso não fazia tão forte, né? Já fui espírita também. Hoje tô como evangélico, tudo. Mas assim, e eu, mesmo assim, tendo esse contato, minha mãe super religiosa, eu nunca me liguei para algumas coisas. Então, teve que acontecer uma ruptura para mim começar a entender o que é Deus, o que são as pessoas, para depois entender outras teorias e outros fundamentos para chegar, por exemplo, em temperamentos. Então, o caminho, né, que se faz. Mas, assim, você tem que estar muito disposto, muito aberto a entender tudo isso. Então, eu acredito que seja uma dificuldade muito grande. E acho que explica hoje as relações humanas, né? Quão fervorosas estão, quão impacientes estão. As pessoas estão muito impacientes. Eu acho que até quem não está, né, impaciente com tudo. A gente fala do mimimi, né? Mas porque tudo se prolonga, tudo não pode, tudo não... Então, assim, como relacionar isso com esse momento, né? E com excesso de informação. A gente tem tanta informação e ao mesmo tempo não tem. Porque as pessoas não têm acesso a determinadas coisas. Então, eu sei que eu tô falando várias coisas aqui, mas eu acho que o papel
de pessoas que estudam sobre isso, né, igual você, é desenvolver de uma forma que fique muito clara, né? Porque eu falo que surgiu a onda de blogueiros no mundo inteiro e as pessoas, todos os estudiosos, as pessoas que são formadas, área de saúde, tudo, todo mundo sempre criticou as pessoas. Mas por que essa pessoa não sabe nada? Essa pessoa não sei o que lá. Mas ela tem a técnica, ela sabe falar com as pessoas do outro lado da câmera e as pessoas prestarem atenção, as pessoas ouvirem. E por que você, como profissional, não estuda e não desenvolve a técnica também para ser ouvido, né? Que você tem muito mais bagagem para isso. Então, a culpa também é de nós, né? Nossa, por não propagar isso aí. E como é que você hoje, dentro do digital, eu sei que você tem um trabalho muito intenso de criação de conteúdo. Como é que você vê o próximo passo, assim, para tentar disseminar mais esse tipo de informação e atingir mais pessoas, assim? Que você... Só trazendo essa coisa da dificuldade, né, da resistência de algumas pessoas de buscar ajuda. Sim. Porque é isso que você falou. A informação está acessível, né? Chegou para mim, chega para ti, chega para quem quiser. Mas de repente chega e você fala, não preciso disso, né? Eu estou dando conta da minha vida, está tudo fluindo, eu não erro nunca, se está dando errado, o problema é de outra pessoa, é ela que tem que mudar, eu não. Eu sou maravilhosa, então eu sou a pessoa que estou aqui para ensinar, eu não preciso aprender nada com ninguém. O que a gente enxerga nessa pessoa? Uma imaturidade tão grande que ela se esconde numa soberba e que, de repente, ela não consegue nem enxergar que tem. Veja, nós todos, dos 7 pecados capitais, a soberba, a preguiça, ela vai nos dominar se a gente não estiver atento a elas. Então, em certa medida, você vai ser soberbo em alguma coisa, você soberbo em outra, a preguiça vai nos dominar em algum momento e nós precisamos aceitar isso. Mas uma pessoa que ela não se conhece, no mínimo, ela nunca vai aceitar que ela tem soberba ou preguiça. Ela sempre vai terceirizar isso. Então, quando a gente quer realmente, de fato, crescer, evoluir, amadurecer na vida, e eu acredito muito que esse é o nosso destino aqui. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para ser felizes, nós não estamos aqui para viver uma coisa que só diz respeito a nós. Nós estamos aqui para evoluir. Porque no todo, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar os momentos que a gente viveu de felicidade, a gente não vai levar nosso casamento, não vai levar nem filho. A gente vai embora e vai embora, entendeu? Mas eu vou embora como? Sabe? Se eu sou corpo, alma, espírito, eu preciso estar ligada nisso. Eu não trabalho meu corpo para que ele se desenvolva, né? Eu preciso de músculo, porque senão quando eu estiver velha eu não vou conseguir nem levantar de um vaso. Eu não trabalho meu corpo para estética só. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar meu corpo, assim como eu preciso desenvolver minhas emoções. Então eu preciso olhar para mim. Toda vez que um ser humano ele tem dificuldade de aceitar um conhecimento novo, é porque ele está escondido numa soberba. E eu tô jogando isso aqui mesmo para a pessoa se avaliar, se analisa. Porque não há nada neste mundo e nem ninguém que não tenha nada que aprender, que não tenha algo a aprender. Nós todos estamos aqui para evoluir. E uma troca, eu saio diferente daqui, Lana. Eu não vou sair a mesma Fernanda que eu cheguei há 1 hora. Por quê? Porque eu estou disposta a isso. Eu quero aprender. Eu quero me desenvolver. Entende? Então eu preciso querer. Então como é que eu chego nessa pessoa que está quase chegando nesse lugar de ruptura que eu também cheguei, que você chegou e que foi bom para nós? Como é que eu chego nela? Ela precisa querer. Porque às vezes você vai ofertar. Você ama essa pessoa e você fala assim, meu amor, eu preciso que você escute isso. Fez sentido para mim? Ela vai falar, não preciso, não acredito. Então você deixa ela. Porque se não for o tempo dela, não vai ser o tempo dela. Entende? E eu, como profissional, eu preciso compreender isso. O ser humano ele vai ter o tempo dele, eu tive o meu, você teve o seu. E tá tudo certo, vamos continuar fluindo. Mas o próximo passo para o digital, entrando na pergunta que tu me fez, é eu preciso avançar em algumas outras redes que, de repente, eu ainda não dominei. E eu quero tua ajuda, porque eu sei que tu domina. Por exemplo, YouTube. YouTube, para mim, ainda é uma coisa que eu não consegui fechar um cronograma de conteúdo para lá. E é um lugar... É uma coisa que é legal você fazer. Você podia fazer um podcast. Olha ele! É um bom modo de entrar no YouTube. Então, eu vou aceitar essa sugestão e eu vou pensar nela com muito carinho. Porque eu sei que pessoas que, de fato, elas estão no lugar de dor, por exemplo, de repente elas não vão pro Instagram. Porque o Instagram é uma coisinha mais, né, diversãozinha ali. De repente elas vão pro YouTube, elas colocam lá, meu casamento tá fracassando.
estou falindo financeiramente. E o Google é ligado ao YouTube, né? Então você vai buscar... Exato. Você busca uma coisa de forma direta, a pessoa busca no Google, né? Então eu estou precisando olhar para esse lugar com esse resultado que eu preciso alcançar, sabe? Porque se eu toco uma pessoa no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar que seja, aqui mesmo, eu já estou um pouquinho mais à frente do meu objetivo, que é amadurecer o meu destino. E ninguém amadurece isolado. Ninguém amadurece sozinho. Sim. A gente prova que a gente amadureceu quando a gente toca a vida de outra pessoa. Que seja a tua esposa dentro da tua casa, sabe? Se ela tá ali olhando para ti com um olhar de, putz, que legal, você me fez bem hoje. Vai dormir tranquilo. Ah, não tem dinheiro no banco. Não interessa. Vai dormir tranquilo, porque tu cumpriu, tá pago. Eu acredito muito nisso. E assim, essa questão de relacionamento entre duas pessoas diferentes, de temperamentos diferentes ou temperamento igual, eu acho que tem muito a ver essa questão de estímulo, né? Então, assim, como vocês estimular esse bom relacionamento entre esses temperamentos? Eu acho assim, porque assim, eu acho que até responde o que você falou, né? A pessoa tem que estar aberta, né, para entender aquilo, mas geralmente sempre uma pessoa está mais exposta que a outra. Então, aí eu acho que esse é o momento de ter essa humildade, né? Quem tem, não ficar cobrando. Perfeito. E tipo, baixar a crista e entender quem é a outra pessoa e talvez ir conquistando pela situação mesmo, né? Pelo fato, pela coisa concreta mesmo. Então, com certeza. Então, enfim. Sendo claramente, né? Falando claramente, não seja chata. Não seja o chato. E fazendo um contraponto aqui, o que seria 2 temperamentos que pega fogo, assim? Tipo, esses 2 aqui... os quentes pegam fogo juntos, né? Vamos supor aqui. A reação é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se você fala e eu rebato, a tendência é que a gente entre em conflito. Porque se tu fala, tua reação é rápida, mas a minha é lenta, tu vai falar, eu vou receber. Eu vou ficar calada. Então, de repente, eu não vou te responder na hora. Então, parece que tá tudo certo. Mas aquilo ficou dentro de mim. De repente, ao longo desse relacionamento, a gente vai ter problema. Mas uma pessoa que bateu, levou junto, 2 sanguíneos, 2 coléricos, 1 sanguíneo colérico. Você fala A, eu vou falar B, você vai falar D, você vai falar C. Enquanto um não falar chega, a discussão não acaba. Isso é no relacionamento profissional, na amizade, pai e mãe, em qualquer ambiente. Os frios nem acontecem, né? Porque um não vai falar nada, o outro também não. Não, exatamente. E aí, qual é o problema da relação dos frios? Vai cada um pro quarto e pronto. Distanciamento. Tu fica assim, mas o que será que ele tá pensando? Será que tá feliz? Não sei se ele tá feliz. E aí, quando a gente não desenvolveu comunicação na relação, isso em qualquer tipo, tá? Profissional, em qualquer lugar. Quando eu não desenvolvi, o que eu vou ficar? Vou ficar com as minhas verdades concebidas e você vai ficar com as suas. A gente não vai conversar e não vai... Total ruído. Então eu fico aqui, mas eu achei. Não acha nada. Não acha nada. Vai lá e pergunta. O que é? O que está acontecendo? O que eu fiz? Como é que a gente pode melhorar? Eu tive que fazer esse caminho, porque eu sou fleumática total. E o meu marido é coleriquíssimo. Então ele vinha com a reação dele. E eu simplesmente me retraía, distanciava. Isso o fleumático faz muito. Para quê? Porque ele não gosta de conflito. Mas estava resolvido? Não. Óbvio que não. Acontecia quantas vezes? Inúmeras. Porque o colérico estava tentando despertar em mim um movimento e eu estava querendo fugir desse movimento. Enquanto eu não amadurecia e sentei para falar, olha, desse jeito não flui comigo. Não é gritando que você vai me tirar do lugar. Não é me criticando que você vai mostrar que você me ama. Porque o colérico, quando imaturo, ele critica e diz, estou te criticando porque te amo, viu? Porque se eu não acreditasse em você, eu nem falava nada, nem ia perder meu tempo. Só que não funciona, né? Crítica não é demonstração de amor, você concorda? Sim. Mas quando a gente não comunica, então a gente vai ter o quê? Ruído na comunicação. Então eu também cheguei nesse lugar de quase divórcio. Porque o colérico falou, chega, não dou conta, você não reage, você é extremamente vítima da situação e eu tô de saco cheio. E eu tive que pegar aquela fala e falar, realmente, ele tem razão. Então, eu fiz meu caminho de amadurecimento numa dor também. Porque até ali, eu sou assim. E ele é desse jeito dele. Isso foi na pandemia, não? Não, foi... Eu tinha 1 ano de casada. Casei em 2015. Foi ralação. E eu fiquei, remando esse barco sozinha. A pandemia, acredito que deve ter
esses ânimos de temperamentos devem ter corrido muitas coisas. Total, muito, né? Muito problema de relacionamento. Muitos. E a gente achou que a pandemia fosse deixar o ser humano melhor, né? Só que não, gente! Não E assim, funcionou. e acho que pior ainda, até eu tava lendo esses dias sobre a geração que tava no auge da. Tipo assim, eu não sei se é geração Z, sei lá o que é. Que tava assim, naquele momento de ir trabalhar, de ir pra rua, de tipo assim, simplesmente ficou em casa, né? Você imagine o desenvolvimento dessas pessoas. Então, que é uma fase que elas poderiam estar aprendendo, poderiam estar, enfim, E o quanto clausurou, a gente cresce, né? Se Sim. relacionando. A gente cresce aqui, ó. Experiência, que fala troca assim, experiência. Você fala assim, a pessoa, tô buscando maturidade, ela se isola, ela não quer se relacionar, só quer estudar porque ela tá buscando maturidade. Esquece, essa pessoa tá longe de estar buscando maturidade. Sim. Porque a prova de que você quer amadurecer é porque você convive com outras pessoas. Né? É esse lugar que a gente cresce. Porque você pensa diferente, eu penso diferente. Mas as diferenças, elas podem nos fazer melhores. Porque você troca comigo, eu troco contigo. Então, esse é o lugar ideal. E a pandemia nos isolou. E pós-pandemia, a gente acostumou a se isolar. Então, as redes sociais nos aquecem, os relacionamentos rápidos nos aquecem. E a gente não aprofunda. Desenvolveu alguns refúgios, né? Tipo, mais refúgios, na verdade. Yolanda, a gente ampliaram. A gente não viu ainda a consequência disso. Ela vai chegar. Vai chegar. Infelizmente. Mas que bom que a gente está aqui, né? Vamos resolver esse problema aí com a galera. Uma outra questão aqui. Então, Fê, a gente falou sobre a questão da pandemia, dessas relações, e levando para a área do trabalho mesmo. Eu sou uma pessoa que tem algumas coisas que para mim não funcionam. E eu queria saber a sua opinião sobre o home office. É exatamente isso. Não funciona para todo mundo. É muito de perfil temperamental. Por exemplo, eu sou fleumática. Então, eu gosto mais da coisa mais... Eu tenho zero necessidade de interação, por exemplo. Então, eu trabalho bem sozinha. Eu gosto do silêncio, eu gosto da solidão. Minha rotininha ali, vou lá, levanto, faço meu café, volto a trabalhar. Eu sou mais lenta para produzir. Então, se eu tiver pouca distração, eu vou fluir melhor. Já um colérico e um sanguíneo... não suporto. Exato, ele vai enlouquecer. Não dou conta de trabalhar em casa. E ele não só se enlouquece, como ele enlouquece todo mundo que tiver com ele. Porque ele é inquieto, ele é agitado, ele é acelerado. Então, eu tô aqui, parece Mas que eu tô isso é uma característica do colérico ou os outros também? Como é que é? Não, é do colérico e do sanguíneo naturalmente. Por quê? Porque eles são essas pessoas de expansão. Eles precisam estar para fora, eles têm necessidade de interação. Mas aí você vê que, no seu caso, mesmo você gostando disso, isso pode te prejudicar em relação a não ter contato. E Total. Por isso que é importante que a gente tenha. Então, as relações, elas precisam acontecer no olho a olho. O que a gente fez na pandemia? Com o home office, principalmente. Aqui, ó. Parece que eu tô com alguém, né? Ah, não, mas a sensação é que eu não tô sozinha. Você tá sozinha. Porque quando você não gostou, você parou de falar, por exemplo, no WhatsApp. Quando você não gostou do que o seu chefe falou na reunião, você mutou ele. Eu acho que os coléricos foram aqueles que deixaram a câmera gravando e tava tomando banho pelado. Tava passando. Tipo ele, assim, que é isso? Eu não quero ficar conversando aqui. Que diacho de tanta reunião no Zoom é esse? Vamos conversar, vamos encontrar, sabe? E as pessoas adoeceram com isso. Né? As pessoas tiveram problemas com isso. Estudar, por exemplo, né? A gente teve o boom do curso online, que você vê que agora está super difícil. As pessoas não querem mais, elas querem o presencial, elas querem o toque, elas querem a experiência. É conversar com o professor, eles querem pegar... Então, só que vai ter perfil que acostumou total. Que o digital, ele não tem aquela coisa, tipo, vou chamar o professor no cantinho, vou chamar a pessoa aqui no canto, vou bater um papo com ela, vou entender. Não tem isso, porque você vai pro celular, às vezes a pessoa também ela fica inacessível, né? Fica, só fala quando eu quero, né? Eu só escuto seu áudio se eu quiser também, né? Tipo, você tá numa sala de aula e fala, não, professor, eu quero falar com você no final, não tem pra onde ele correr, né? Você vai ter que ir lá, ele vai ter que falar com você. Não dá pra dar uma desculpa no WhatsApp. Simplesmente não vai te responder, não vai... O meio de contato, não... Enfim. E você teve essa dificuldade na pandemia ou não? Você trabalhou em home office? Não. Eu vim todos os dias, você não cumpri horário normal. Normal, não parei nem um dia. Normal. E assim, na verdade, estava os funcionários todos de home office. E eu ficava na empresa mandando os arquivos, mandando as coisas. Mas assim, não dou conta. Tanto é que
Quando eu fui criar meu primeiro negócio, né, que eu falei assim, agora eu preciso criar minha empresa, eu trabalhava de home, porque eu comecei vendendo branding, né, na área de publicidade. E eu ia pra rua, eu gostava de ficar na rua. Só que na hora que tinha que sentar em casa para organizar, eu não dava conta. E isso foi acumulando. Eu falei, não, eu preciso de um lugar para ir trabalhar, para sair de casa, para sentar, enfim. É meio que assim, ficar num escritório sozinho era melhor do que eu ficar no escritório da casa sozinho, né? Tipo assim, eu precisava sair, eu precisava ter esse trajeto. É isso, essa expansão, né? A gente precisa sentir que a gente Tanto é está que indo eu para fiquei. algum lugar. E aí eu era bem mais novo, né? Mas assim, tanto é que eu gostava, eu ia a pé. Porque eu queria andando na rua. Doideira, Né? né? Tipo, eu queria, sabe, realmente sair. Eu fiquei muito tempo. Muito tempo não, na verdade era 1 ano, né? Mas 1 ano parecia 5 Sim. trabalhando em casa. Então isso não era. E tu já era casado? Não, Não. era solteiro. Tinha acabado a faculdade, foi em 2009, 2010. Ah, sim. Então nem casei vai fazer 4 anos. Então tu estava casado na pandemia. Tava casado. Porque a tua esposa tem um perfil diferente do seu. Adora ficar em casa. Não, ela amava, ela assistia todas as lives, ela ficava o dia inteiro, chegava, inclusive, vou citar algumas coisas aqui. Não abria nem a porta, né? Não, que isso. Calma, Chegava em casa, ela já tava bêbada, já com as lives já. Gente, que doido, né? Enfim, ela ama, ela Adoro. fala assim, vamos sair? Não. Tem que mesmo. Desse jeito. Eu não, tipo, chamou, eu já tô pronto. Então, enfim, e se quiser eu saio a semana inteira, enfim, depois eu mato o cansaço aí. Tá vendo? Essa relação É que na verdade, acordo, né? na verdade, tipo, eu sou um reloginho desde pequeno, então, essa questão de sono, eu tenho que dormir tantas horas. Eu era um maluco de casa, porque eu dormia, moleque mesmo, 10, 11 anos, eu tinha que dormir X horas. E se alguém me acordasse, eu acabava com a pessoa, tipo, jogava tudo que tinha na minha frente, porque me acordou. Então, eu era muito, sabe, ter a minha forma de ser. Mas, enfim. E em relação a técnicas, né? Assim, como a gente pode, nesse sentido, assim, nem todo mundo vai conseguir contratar um profissional, vai conseguir ter... Lógico que a gente pode ter muito acesso na internet. E hoje, para quem está assistindo, não justifica não entender mais sobre o assunto. Então, só buscar a Fernanda vai entender um pouco sobre isso, sobre essa questão de temperamento. Mas que seria uma técnica que qualquer um poderia adotar dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, alguma coisa assim, sei lá, existe algum joguinho, alguma coisa que pode começar uma conversa de uma forma diferente nesse mundo de temperamentos? Não? Então, o que eu Dá pra colocar o temperamento dentro do banco imobiliário, alguma coisa assim? Olha, eu acho que tinha que ter mesmo, porque se a gente cresce já sabendo lidar, né, com as nossas forças, com as nossas fraquezas... Tipo assim, caiu na casa sanguínea, não vou comprar isso. Olha, é uma ideia, hein? A gente podia patentear um jogo desse. Imagem e ação de temperamento. Imagem e ação é puro temperamento. Tem gente que abandona, tem gente que fica quieta, não dou conta. E aí que ele fala, não faço isso, né? Não quero nem brincar. Mas aqui, a gente precisa... Imite um colega. Aí eu tô te interrompendo. Imite um fleumático. É só ficar parado. Não. Eu faço bullying comigo mesmo, eu sou fleumática. Mas veja só, a gente precisa se interessar pelo outro, né? A gente precisa se interessar pelo ser humano que está na nossa frente. O que acontece muito, e pós-pandemia a gente percebeu muito isso. A gente não está interessada em ouvir o outro, a gente está interessada no que a gente tem para responder para o outro. Então você está falando, e eu estou aqui te respondendo mentalmente. E às vezes eu até te atropelo para você não terminar o que você está falando, porque eu quero falar na tua frente. Então a gente não está interessada no outro. Não existe relação, não existe comunicação, existe um monólogo. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso silenciar e silenciar internamente. Então eu estou te ouvindo? Eu estou te ouvindo. Então nesse momento eu dou um mute até nas minhas emoções. Peraí, deixa eu ouvir. Porque quando eu escuto, quando eu estou realmente interessada em você, eu vou saber entender o que é pessoal e separar isso. Por exemplo, se eu estou interessada em você, como ser humano, eu vou compreender que você é em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, você tem uma reação mais rápida. Você tem uma vontade sua que é forte. Você tem uma disciplina, uma determinação.
Então não é comigo que você age assim. Não é sobre mim, é sobre quem você é. Então se eu estou interessada em você, de fato, entender quem você é, eu vou observar isso. É simples. Só que o que acontece? É a dificuldade de sair da gente, né? O meu mundo, a Fernanda, e a Fernanda que importa. Então tá o Lana falando, tá o meu marido falando, não quero saber. Importa o que eu sinto, como eu me sinto e se eu tô feliz aqui nesse momento. A gente precisa sair desse lugar. Né? O amadurecimento, ele te coloca nesse lugar de atenção ao outro. Porque quando eu estou atenta ao outro, eu também estou atenta a mim. Porque se você reage, eu vou saber que a sua reação não vai influenciar na minha. Porque eu sei quem eu sou. Sim. Então você pode falar o que você quiser, Lana. Eu sei quem eu sou. Então vai me criticar? Beleza. Vai me elogiar? Essa procura beleza. mais pelo autodesenvolvimento mesmo, né? Tipo, de olhar realmente para si. Porque você tem que começar por você, né? É o melhor caminho. Mas se de repente você tem essa dificuldade de olhar para dentro, porque dói, né? Você tem que se confrontar. É confrontativo. Sim. Você não tá muito preparado para isso? Começa a olhar pro outro, atentamente. Peraí, o Lano tem essa característica, mas é só comigo? Antes de levar pro pessoal, antes de se afetar, antes de se ofender, antes de fazer a celeuma toda, peraí, ele é assim só comigo? Por que ele é assim? E isso dentro de um ambiente de trabalho é muito comum, né? Porque assim, um fato, as pessoas pegam dores de outras pessoas e deixam aquilo maior do que deveria ser, na maioria das vezes. Então, isso acaba sendo um problema, porque se a pessoa já não enxergava e que ela não enxerga mesmo, e aquilo cria uma situação, enfim, sem volta, né? Tipo, tu tá no digital. Tu sabe que um like, um unfollow, fulano parou de me seguir, parece que, tipo assim, a pessoa colocou no outdoor que ela não gosta de você. Qual é o problema dela parar de seguir quem é você no jogo do bicho, sabe? Não, mas a fulana não curtiu minha foto. Quem é você? Porque que a fulana tem obrigação disso. Então a gente tá muito em si isso até entra em relacionamento, né? Total. Tipo, você não curtiu minha foto. Ou você então não você não posta foto comigo. Gente, a relação se resumiu a isso. Então, assim, a gente tá colocando foco em coisas que, de verdade, bobagem, Sim. bobeirinha. A gente tem que ampliar isso. E eu amplio isso quando eu me enxergo na minha miséria, porque nós todos somos miseráveis mesmo. Tem coisa que... falaram mal da Fernanda. Eu posso ser pior do que você falou. Eu tenho certeza disso. Porque se você imaginasse o que eu penso... Você nem conversou comigo direito. Pelo amor de Deus, você não sabe nem o que eu penso, sabe? Se você imaginasse o que eu penso, você teria... Então por que eu vou me ofender? Se tu falou alguma coisa sobre mim, é a tua opinião, é só eu. Me define? Não. Então segue a vida, sabe? Mas a gente tá muito ensimesmadinho, muito imaturo mesmo. É chatice do ser humano estar nesse nível. Então, a questão da... Bom, já responde várias outras perguntas. A questão de ajudar o outro, exatamente. Às vezes a outra pessoa não está preparada e você está mais preparado. Então, tenta entender faça pelos dois, né? Vai ser mais pesado naquele momento, mas às vezes você vai conseguir a atenção da pessoa. Tipo, mas como assim? Ele mudou? Porque isso também provoca mudança nas pessoas quando você muda. Então, quando você choca de alguma forma, quando você muda o seu comportamento, que as pessoas não estão acostumadas com aquilo ali, você acaba inspirando as pessoas a olhar diferente também. Mas se ele olhou, tipo, se ele olhou, né? Tipo assim, eu acho que eu imagino fica isso. Porque eu tenho muito isso por ser colérico. As pessoas falam, o Lana não tá fazendo mais isso? Como assim? Né? Tipo assim, as pessoas já Lana reconheceu que errou? Como assim? Tipo isso. Tipo isso aí. Então, isso acaba provocando mudança nas pessoas, né? E cada um tem o mais forte. A gente sabe do nosso, né? Mas cada um tem um aspecto que chama a atenção dos outros, né? Por exemplo, o que te irrita muito nas pessoas? De modo geral. O que me irrita? Vixe. O que você fala assim, putz, isso me tira do sério. A minha impaciência vem, eu fico nervoso. Nossa, você me pegou. Eu sei o várias coisinhas. Eu sei o que, por exemplo, me irrita muito e faz parte do meu temperamento. A pessoa querer mandar em mim me irrita. Isso é a minha fraqueza. Porque o fleuma, se ele não tem alguém para supervisionar, provavelmente ele não vai sair do lugar. Porque tudo para ele tá tudo bem. Tipo assim, não, eu tô ganhando R$1.000 por mês, tá pagando minhas contas, tá tudo bem. Meu filho, mas tu vai ficar aí até quando? Não, mas tá tudo bem, sabe?
Aí vem alguém e fala assim, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Já sobe uma ira, já sobe uma irritação. Mas eu faço o quê? Cara de paisagem, fico olhando pra pessoa. Tipo assim, eu não vou fazer. Mas eu também não vou discutir. Mas isso me irrita. Só que faz parte da minha fraqueza. Provavelmente, um colérico, o que irrita um colérico? Lerdeza. Por que tu não foi lá e fez, cara? Eu te pedi tem 1 segundo, tu tá sentada 1 segundo, já passou e tu tá ainda aí. Por quê? Porque acelerar. Bora! Irrita! Tipo assim, o trânsito, pelo amor de Deus. Nossa, eu odeio trânsito. Por isso que minha casa é a 100 metros. Entendeu? Mas é a tua fraqueza. Por quê? Porque você naturalmente tem uma impaciência com as coisas. E essa impaciência vem disso. Você é muito acelerado, tudo pra você é pra ontem. Mas eu desenvolvi bastante isso. Entende? Eu era extremamente impaciente. Aí a gente fala pro sanguíneo. Hoje eu respiro fundo. O sanguíneo, qual é o que irrita o sanguíneo? Cadê os sanguíneos aqui? Entendi. O que irrita o sanguíneo? A questão de ter que dar conta de todos os compromissos que ele marcou. Mas ele marcou. Assim, aí ele fica nervoso, ele explode, porque ele deu sim para um monte de coisa, como é que ele vai fazer? Aí ele sai chamando as pessoas, me ajuda que eu fiquei de pegar fulano, eu fiquei de levar o bolo, eu não vou dar conta. Aí ele sai dando trabalho para todo mundo, mas irrita ele, porque ele não deu conta, mas foi ele que marcou. E aí vem o que é a inconstância, que é a dificuldade do sanguíneo. Inconstância. Ele diz sim para tudo. O que irrita o melancólico? Agora o que irrita todo mundo? O que irrita o melancólico? Todo mundo dá solução para a vida dele. Então ele chega para você e fala, ai, tô tão difícil a minha vida, blá, blá, blá. Aí tu fala, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ele não quer solução. O que ele quer? Quer ser acolhido. Porque, na verdade, o que ele gosta? Ele gosta de reclamar, entendeu? Ele gosta de reclamar. Oh, meu Deus, deve estar gente rindo aí, viu? E é difícil pro colérico, porque o colérico não vem com reclamação, não. Tem zero paciência com mimimi. Não, meu filho, levanta e faz, porque eu tenho uma solução. Não, mas ele não quer solução. Ele quer reclamar. O que é a dificuldade do melancólico? O pessimismo. Porque tudo para ele tá sempre, é tão difícil. Então tem que melhorar. Então aquilo que mais te irrita, provavelmente é aquilo que você precisa melhorar. Entende? Que é um momento de você olhar para aquilo e falar, putz, eu não gosto disso, mas é aqui que eu preciso crescer. É nesse lugar que eu preciso melhorar. Seria como se fosse o que mais te irrita, seria a primeira coisa que você tentaria trabalhar na pessoa. É o antídoto, porque pensa, qual é o remédio para a picada da cobra? É o próprio veneno da cobra. Então o temperamento é a mesma coisa. Nós estamos regidos por uma lei, né? Uma lei superior. Então tudo combina ali na nossa natureza. E aí, só pra gente não alongar muito aqui, mas o papo tá bom, mas a gente vai terminar. O que seria um ponto de cada um muito positivo para os outros? Tipo, o que seria legal aprender com o melancólico? O que seria legal aprender com o fleumático? Eu gosto de falar isso, porque às vezes geralmente a gente só traz as fraquezas, né? Melhora nisso. Eu amo falar das qualidades, porque eu acho que a gente fica mais, uau, eu não sabia que eu tinha isso. Assim, um de cada, o que seria assim? Colérico. Colérico, ele é realizador. Então, você quer alguém para te ajudar a sair do projeto no papel para a realização de um sonho? Você cola no colérico. Porque ele vai buscar a solução para todos os problemas que aparecerem no meio do caminho. Porque o importante para o colérico é resultado. Então, a gente tem que valorizar isso. Ele está nesse lugar. Por isso que ele se acha mesmo. Pô, se eu sou uma pessoa que está sempre realizando, dando resultado, você acha que eu não vou me achar? Eu vou me achar. Mas aí, ok. A gente vai melhorando, vai desenvolvendo a personalidade, vai amadurecendo para não se achar tanto. Mas essa é a qualidade que todos nós precisamos aprender com o colérico. Qual é a do sanguíneo? A do sanguíneo é o otimismo. Ele é motivado o tempo inteiro. E quando ele não está motivado, ele se motiva. Então, ele assim, está chorando, mas está falando, vai dar certo. Putz, deu tudo errado aqui, mas não tem nada não. Amanhã eu recomeço. Ele é extremamente otimista. Então, a gente precisa valorizar isso e acreditar e buscar aprender com o sanguíneo a ter uma vida mais leve. Porque ele vai estar sempre olhando para o copo mais cheio. Ou seja, olhando mais para a coisa que pode dar certo do que a questão de dar errado. Já o melancólico é a ordem. Nós precisamos de ordem. As coisas funcionam melhor com ordem, né? Existe um sol porque é dia, existe uma lua porque é noite. Isso é ordem. Então, o melancólico nos ensina acerca disso. Ele nos dá estrutura e segurança para fluir. Então, o melancólico é essa pessoa que, quando você quer segurança e estrutura, você vai buscar nele. Já o fleumático, ele tem uma calmaria que nos ensina também.
Por quê? Porque nós não estamos no controle de nada. O fleuma, ele entende isso. Ele diz, ok, se tiver que ser, vai ser. Então, isso também é um ponto positivo para a gente aprender com ele. Porque nessa vida louca de querer controlar tudo, extremamente sensato. E super ponderado. Mas esse pé no chão, às vezes, cria raiz e ele não sai do lugar. Mas a gente tem... Só positivo agora. Então, a gente tem sempre coisas a aprender, né, um com o outro. E se a gente olhar bem, a gente vê que tem um equilíbrio dos 4. Ok. Vamos terminar por aqui. Bom, tá aqui o desafio para você. Eu quero um título para esse episódio. Enquanto isso, você vai pensando, só dá um recadinho. Se vira. Jesus. Galera, não esquece de se inscrever no canal Pod Lana, seguir Fernando Lana, seguir o Instagram do Pod Lana Oficial também. E o da Fê, que é a Fernanda Boaventura, @a_Fernanda_Boaventura. Em breve, canal no YouTube também, que a Fernanda vai fazer. Ela já falou aqui que no máximo em 30 dias esse canal tá no ar. Eita, ferro. Você vai me ajudar, né, colérico? Ajudo. Então, não se esqueça de inscrever, não se esqueça de seguir no Spotify também. Então, quem não gosta de ficar assistindo no YouTube, só colocar o foninho lá. Dá para assistir também, dá para escutar também, dá para assistir também no Spotify. Spotify também tem vídeo. Então, se você gosta também de vez em quando... Opa, peraí, o que esse cara falou? Quero olhar pra cara dele aqui e ver o que ele falou. O Spotify também dá. Então, não esquece de seguir. Né? Vale a pena olhar. Dá pra... Então, acredito que vocês tenham muitas dúvidas. Então, se quiser fazer diretamente aqui nos comentários, por favor, porque isso aumenta o engajamento. Então, escreve os comentários no canal do YouTube. No Spotify tem enquete, mas é mais fácil você compartilhar. Então, manda em direta para todo mundo que precisa saber sobre esses aspectos que nós falamos hoje. Então, se você quer dar uma cutucada em alguém, manda esse episódio para ele, manda o Instagram da Fê e você vai ajudar a melhorar essa pessoa, você vai melhorar o convívio, vai melhorar tudo. Então, é isso aí. Queria agradecer a Fê por ter participado do podcast. Eu nem conhecia ela, viu, gente? Eu entrei no direct e falei, mas ela gosta muito de podcast e ela respondeu fervorosamente que queria participar. Então, mais um super prazer. Agradeço demais a sua presença aqui. Aprendi muito. Ainda vou terminar de ler o livro, né? Vou ter que terminar de ler o livro, mas apesar que foi inclusive, depois a gente vai ver uma forma de sortear esse livro. Sim. Eu acho que a gente podia fazer uma live, não sei. A gente pode ver como a gente vai sortear esse livro aqui para vocês, que são 4 temperamentos e a espiritualidade. Quem quiser comprar, eu comprei na Amazon, no Kindle tem, então é um pouquinho mais em conta, então você já baixa direto lá. Mas se não, acho que você tem algum outro lugar que você... bio, tá lá. No link da bio da Fernanda. Então, a Fernanda Boaventura no Instagram também tem o link lá para você comprar. E eu super recomendo. A leitura é super dinâmica, é muito fácil, é muito simples. Você entrar no Instagram dela, você vai ver como é que é a didática dela de falar. Então, não estou puxando sardinha, não. É porque realmente foi muito bom. E isso ajuda a gente muito como pessoa, tá? Então, muito obrigado pela sua presença. Foi demais, obrigada. E a palavra está com você. Pelo amor de Deus, como é que a gente faz, hein? O colérico gosta disso, né? De lança as coisas e a gente fica aqui meio assim. Bom, acho que uma sugestão de tema é descubra as suas potências. Acho que a gente pode despertar o desejo dessa pessoa aí de querer saber mais e melhorar como ser humano, que todos nós queremos, né? Sim. A gente quer ser melhor do que a gente tem sido. E o livro fica aí para você sortear, fica à vontade. Vou mostrar novamente. Lana, gostei demais. Espero que a gente continue essa troca. Conta comigo para o que você precisar. E é isso. Muito Tamo obrigado. junto. E até mais.